Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês então a solução da lista de exercícios da aula 102, que foi quando nós estudamos lá a regra dos divisores de tensão para circuitos alimentados em corrente alternada em série, considerando aí as suas impedâncias. Bom, pessoal, caso vocês não tenham feito essa lista de exercícios, o link para a aula 102 está na descrição desse vídeo e lá você vai ter acesso ao PDF para baixar a lista e tentar resolver, tá? Depois volte aqui e conferir os resultados. Caso você já tenha feito a lista, basta continuar e conferir aí o teu desempenho, ok? Depois deixe um comentário dizendo como foi a sua performance. Vamos lá! Exercício 1. Calcule as tensões V1 e V2 para o circuito visto na figura 1 em forma fasorial, usando a regra dos divisores de tensão. Então, o objetivo é calcular a tensão no resistor e no indutor, pessoal? Na resistência e na reatância indutiva. Bom, conforme nós estudamos na aula 102, para fazer isso, aplicando a regra do divisor de tensão, temos aqui a expressão a tensão no dispositivo X, o dispositivo nosso de interesse, é igual à impedância desse dispositivo, multiplicando aí a tensão aplicada nesses dispositivos em série. Tudo isso aqui dividido pela impedância total desses dispositivos, correto? Então vamos começar calculando a impedância total, que nesse caso aqui é composta por uma resistência e uma reatância indutiva. Então nós temos aqui JXL. Então no caso nós temos 2 kΩ mais J 5 kΩ. Esse é o resultado no formato retangular. Passando para o formato polar, nós temos que a impedância total será um módulo de 5,385 kΩ com um ângulo aí de 68,2 graus. Então, essa é a nossa impedância total. Agora, vamos calcular, então, a nossa tensão no resistor, o V1 ali, que será a impedância, nossa alvo ali, o nosso objetivo é calcular a tensão no resistor, Então, nós temos aqui no formato polar 2 kΩ com um ângulo zero, Ângulo zero porque é um resistor, e multiplica aí o fasor da tensão aplicada, 240 volts, com um ângulo ali de 60 graus. Tudo isso aqui dividido pela impedância total, 5,385 kΩ, com um ângulo ali de 68,2 graus. Então, aqui no numerador, multiplicando os módulos, teremos aqui 480K, com um ângulo. Soma-se os ângulos, 0 mais 60, 60 graus. Repete o denominador, não trabalhei com ele agora. Um ângulo aqui de 68,2 graus. E agora divisão, então divide os módulos, 89,14 volts, com o ângulo, então subtrai os ângulos, menos 8,2 graus. Então esse aqui é o fasor para a tensão na impedância 1, que nesse caso ali é a resistência, E agora para V2 temos que primeiro aplicar o valor, alvo nosso, O nosso ZX agora é XL com ângulo de 90, ou nesse caso 5 kΩ com um ângulo de 90 graus. Representação aqui no formato polar para a impedância de apenas um indutor puro. Ele multiplica aqui 240 volts, 60 graus. E o resultado, isso aqui nós vamos dividir pela impedância total, 5,385 kΩ, com um ângulo ali de 68,2 graus. Mais uma vez, multiplicando os módulos, temos aqui 1.200K, com um ângulo ali, soma 90 mais 60, 150 graus.
dividindo aqui 5,385K com um ângulo aqui de 68,2 graus. Então, dividindo os módulos, temos 222,8 volts. E o ângulo, né, subtrai numerador do denominador, sobra ali 81,8 graus. Tá aí, então, pessoal, os fasores V1 e V2. Exercício 2. Para o circuito mostrado na figura 2, resolva a. Calcule o fasor da corrente e da tensão no resistor, no capacitor e no indutor, usando a regra dos divisores de tensão. Então, A. Começando pela corrente, temos aqui o fasor da tensão dividido aí pela impedância total. Para a impedância total, nós vamos ter o quê? Uma parcela referente à resistência. Depois nós temos um capacitor, então menos JXC, e o indutor mais JXL. Bom, precisamos agora então calcular qual é a reatância capacitiva e indutiva. Para a reatância capacitiva, nós temos 1 sobre ômega-c. Né? Velocidade angular vezes a capacitância no denominador. E a velocidade angular aqui, pessoal, na tensão nós temos aqui 314,14 radianos por segundo, que multiplica a capacitância de 470 microfarad. Então, 1 dividido por tudo isso, resultando em 6,773 ohms. E para a reatância indutiva, é ômega L, né? Velocidade angular vezes a indutância. 314,14 radianos por segundo, e a indutância aqui, 3 mili. O valor aqui dá 0,942 ohms. Agora nós podemos calcular aqui a nossa impedância total como sendo 10 da parte real ali, né, que é o resistor, 10 ohms, menos J, reatância capacitiva, 6,773 ohms, e da reatância indutiva mais J, 0,942 ohms. Tá? Então, calculando aqui a soma de todos esses elementos aqui, pessoal, a parte real fica sendo 10 ohms, correto? E menos 6,773 mais 0,942 resulta aqui em menos J. Ficou apertado aqui, pessoal. Deixa eu apagar o 1 aqui. Pronto. Menos J, 5,831 ohms. Assim, pessoal, nós temos a impedância total no formato retangular. Passando para o formato polar, nós vamos ter um módulo igual a 11,576 ohms, com um ângulo de menos 30,25 graus. Se você não lembra como faz esses passos aqui, usando a calculadora ou até de forma manual, tem vídeo sobre isso, né? Tem na descrição desse vídeo uma lista, né, de vídeos de referência onde vai ter o conteúdo lá sobre esse assunto, tá? A nossa tensão ela precisa estar no formato polar também, porque nós vamos fazer uma divisão, né? O formato polar é mais fácil de a gente calcular. Então, vamos começar calculando o valor eficaz dessa tensão, que será a tensão máxima dividido por raiz de 2. Bom, 141,4 volts dividido ali por raiz de 2 resulta ali em 100 volts, né? E o ângulo? Bom, o ângulo está aqui na expressão da tensão também, ó, 45 graus. Então, agora, atribuindo os valores aqui para o fasor da tensão, 100, com um ângulo de 45 graus. E a impedância total ali, pessoal, no formato polar também, 11
30,576, né, com um ângulo ali de menos 30,25 graus. O resultado dessa conta aqui vai dar ali 8,639 amperes. E o módulo aqui, pessoal, 45 menos 30,25, dá ali 75,25 graus. Essa é, então, a nossa corrente nesse circuito no formato polar, 8,639 amperes com um ângulo de 75,25 graus. Vamos agora calcular as tensões, né, no resistor, no capacitor e no indutor. Ouvimos agora há pouco, né, pessoal, no exercício 1, que a tensão aqui, na regra do divisor de tensão, vai ser a impedância alvo nossa aqui, vezes o fasor da tensão sobre a impedância total, correto? Começando pelo resistor, o fasor da tensão no resistor será 10 ohms e o ângulo aqui é 0 grau. Fasor da tensão, 100 volts, com o ângulo ali de 45 graus. Tudo isso aqui sobre a impedância total, que nós já calculamos anteriormente, 11,576 ohms, com um ângulo de menos 30,25 graus. Então, o fasor da tensão aqui, pessoal, 86,386 volts, com um ângulo de 75,25 graus. Ok, esse é o fasor para a tensão no resistor. Vamos para agora o capacitor. No capacitor nós teremos aqui a impedância alvo agora é impedância capacitiva. Nós vamos pegar aqui então a reatância capacitiva de 6,773 ohms com um ângulo de menos 90 graus, né? Capacitor, então, menos 90. Tensão é a mesma, 100 volts com 45 graus. E impedância total aqui é a mesma, 11,576 ohms, com um ângulo de menos 30,25 graus. Então, o fasor da tensão no capacitor aqui será de 58,5 volts, com um ângulo de menos 14,75 graus. Ok, pessoal, vamos aqui embaixo ainda aproveitar, ainda nessa mesma visão, né? Essa mesma tela, a tensão no indutor. Que nesse caso aqui é a impedância do indutor, vamos pegar da reatância indutiva aqui, a 0,942 ohms, com um ângulo de 90 graus, correto? E multiplica a nossa tensão. O fasor é 100 volts, com um ângulo de 45 graus. Impedância total, 11,576 ohms, com um ângulo de menos 30,25 graus. Fazendo as contas aí, né, pessoal? Vamos ter aqui no indutor 8,137 volts, com o ângulo de 165,25 graus. Tá, então, pessoal, os fasores aí para as tensões no resistor, no capacitor e no indutor. Bastante trabalhoso aqui, né, pessoal? Mas tendo bastante atenção aí, vocês vão conseguir, né? Esse é o item A. Espero que vocês tenham acertado aí. Item B, né? Obtenha o fator de potência, indique se é adiantado ou atrasado. Então, vamos aqui um pouco para baixo. Vamos separar aqui. Então, B, fator de potência. Podemos aí fazer de algumas formas, né? Por exemplo, o valor da resistência, né, que é a parte real ali, é sobre a
impedância total. Então, eu teria ali 10 ohms, nós vamos usar só os valores dos módulos, dividido por 11,576. Vai dar ali para a gente 0,864. Né? Ou ainda, pessoal, o cosseno de θ. Mas qual θ? Bom, θ total aqui, que é entre a tensão da fonte e a corrente da fonte. Vamos lá. O módulo de θV menos θI. Nesse caso aqui, para a tensão nós temos 45 graus, menos na corrente, ela tem uma fase de 75,25 graus, nós calculamos anteriormente. A diferença aqui é 30,25 graus. Então, calculando aqui o cosseno de 30,25 graus, nós vamos ter aqui também 0,864. Tá? Então, nós temos o fator de potência aí, pessoal. Duas formas aqui diferentes para calcular, né? Mas o resultado é o mesmo. Adiantado ou atrasado, pessoal? Bom, basta comparar a fase aqui, né? Observe que o ângulo de fase da corrente, né, aqui na parte superior direita da tela, 75,25 graus, está adiantado em relação ao ângulo de fase da tensão, que é 45 graus. Essa diferença de fase, né, coloca então a corrente adiantado em relação à tensão. Então nós podemos colocar que esse fator de potência aqui, pessoal, é adiantado. Né? Sempre ali a referência à tensão. Como a corrente está adiantada em relação à tensão, fator de potência adiantado. No item C agora, calcule a potência média fornecida ao circuito. Bom, essa parte é bem rápida de fazer, né? Então vamos lá. Potência, podemos fazer tensão vezes corrente que multiplica cosseno de θ. Né? É uma das formas de fazer aí. Bom, a tensão é 100 volts, né? Pega ali no fasor da tensão, 100 volts. A corrente, nós já havíamos calculado, né? 8,639 amperes. E o cosseno de θ, nós acabamos de calcular 0,864, resultando numa potência ali de 746,4 watts. Então, essa é a potência dissipada nesse circuito, que basicamente é a potência, né, apenas ali no resistor. Tá, pessoal? Tentem fazer dessa forma aqui, ó, corrente ao quadrado vezes R. Voltando aqui para cima, pessoal. D. Construa o diagrama de impedâncias. Bom, o diagrama de impedâncias ali, pessoal, eu vou pôr na tela aqui editada a figura para ficar mais legível, né? E conforme vocês podem ver, né, o fasor da impedância do resistor toda orientada para o eixo dos reais, né, que é assim que ele se comporta. A reatância indutiva ali na parte positiva do eixo dos imaginários, com um valor bem pequeno, né, que representa ali aquele 0,942 ohms. E na parte negativa do eixo dos imaginários, a reatância capacitiva, nós calculamos ali de 6,773 ohms. Colocando o fasor da impedância total ali, né, o módulo de 11,576 ohms, com o ângulo ali de menos 30,25 graus. Esses menos 30,25 graus, colocando ele na parte negativa ali, né, ou na parte de baixo do eixo dos reais. No item E, pede para construir um diagrama de fasores para as tensões no resistor, no capacitor e para a corrente. No caso aqui eu coloquei para tensão no indutor também, tá, pessoal? Para ter ele até mais completo do que o exercício pedia. Então observe ali que nós temos a tensão, né, o fasor da tensão aplicada E, né, o módulo de 100 volts com um ângulo de 45 graus, né, e a corrente e também a tensão no resistor avançado 75,25 graus em relação à origem, né?
Então, observe aí que a corrente está adiantada em relação à tensão da fonte, né? E em fase com a tensão do resistor, como sempre será, né? O fato aí da corrente estar adiantada em relação à tensão aí foi vista no item B, como calculamos o fator de potência e indicamos, né, o estado da corrente aí adiantado em relação à tensão. A tensão no indutor está no outro quadrante, né, com 165,25 graus de avanço em relação à origem, com um módulo de 8,137 volts. E a tensão no capacitor, né, menos 14,75 graus em relação à origem. Observe ali que a tensão no capacitor está atrasada em relação à corrente 90 graus, enquanto a tensão no indutor está adiantada em relação à corrente 90 graus, como sempre será também, né? Considerando aí os elementos individuais, como nós estamos fazendo aqui. Exercício 3. Determine o componente ou os componentes em série que a caixa na figura 3 deve conter de modo a satisfazer as seguintes condições. A potência média fornecida ao circuito igual a 500 watts e o circuito deve conter um fator de potência atrasado. Bom, pessoal, sabemos aqui que o elemento que traz as características aqui de um fator de potência atrasado é o indutor. Então, eu vou considerar a princípio aqui que nessa caixa nós temos aqui uma resistência, né? Vamos chamar aqui de R2, mais uma reatância indutiva, certo? Então, aqui nós temos R1 e dentro dessa caixa aqui pode conter aqui mais um resistor, né? Bom, se a potência aqui é 500 watts e sabemos que a potência pode ser calculada como resistência total, no caso ali, né? Vezes a corrente ao quadrado, podemos isolar a resistência aqui e descobrir qual é o valor total, né? Potência dividido por corrente ao quadrado, certo? Então, nós temos aqui a potência de 500 watts sobre uma corrente de 5 amperes ao quadrado, resultando em 20 ohms. Bom, pessoal, observe que nós temos um resistor de 4 ohms conhecido. Logo, a diferença, né, será o nosso R2. Podemos fazer assim, ó, R2 é igual à resistência total menos a parte já conhecida ali, que é o R1. Ou seja, 20 ohms menos 4 ohms, temos ali 16 ohms. Correto? Então, o nosso circuito aqui terá uma fonte E, né? Um fasor E ali, uma resistência R1, mais uma resistência R2 e um indutor. O que falta nós fazermos agora é calcular a reatância indutiva. E como poderíamos fazer isso? Bom, para quem estudou as aulas anteriores, né, a aula 100 e a 101, sabe que a nossa impedância total ela pode ser obtida da seguinte forma, né? Como nós temos resistores e indutores, vamos pegar aqui a resistência total ao quadrado, né? Mais a nossa reatância indutiva ao quadrado, correto? Se eu quero calcular a reatância indutiva, basta eu fazer, então, a impedância total ao quadrado menos o valor da resistência total ao quadrado. O resultado eu tiro a raiz, correto? Então, vamos lá. Impedância total. Eu não sei o valor ainda, mas é fácil de calcular. A impedância total, uma vez que nós sabemos aqui o módulo da tensão e o da corrente, podemos aplicar aqui, né, 180 volts e uma corrente de 5 amperes, resultando em 36 ohms. Então, pessoal, 36 ao quadrado menos 20, que é a resistência total ao quadrado, e o resultado aqui nós vamos calcular a raiz quadrada, resultando em 29,93 ohms. Pronto, pessoal, descobrimos aqui qual é o valor da resistência que está dentro da caixa, certo?
e o valor da reatância indutiva. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, né? Deixe na área de comentários aí como foi a tua performance e verifique a sua inscrição no canal, né, para acompanhar as próximas aulas, né? Deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. Forte abraço e até a próxima aula.